Oi, gente! Dessa vez eu tô aqui para dar uma receita de bolo. Não um bolo que a gente conhece, mas dessa vez trata-se de um bolo abstrato. Disciplina. Palavrinha feia, palavrinha chata. Às vezes a gente tem uma versão a ela, né? Porque disciplina logo já lembra pra gente o quê? Regras. Ai, aquela palavra que vai contra a nossa liberdade. Só que ao contrário do que a gente costuma pensar, a disciplina ela é favorável a nós. Até para fazer um bolo, a gente precisa de disciplina. Toda receita de bolo, ela precisa de uns ingredientes base para dar certo. O ovo, por exemplo. Um bolo sem ovo, ele não vai ficar legal. Você tem a liberdade para não colocar ovo se você não quiser. Ok, não coloca. Só que no final, o resultado não vai ser o esperado, porque faltou um dos ingredientes base. O cristão também precisa de certos ingredientes ali na sua essência para ele atingir o seu objetivo final, que no caso é a santidade, é o conhecimento da verdade plena. Vamos para os nossos ingredientes. Primeiro, vida de oração. Como a gente quer atingir um grau de maturidade na nossa fé se a gente não reza? Quando a gente gosta de uma pessoa, a gente quer se aproximar dela. E geralmente o que a gente mais usa é a comunicação, é o verbalizar. A gente quer conversar com essa pessoa, a gente quer conhecê-la melhor. Então, a gente precisa se comunicar com Deus, a gente precisa ter uma vida de oração. Nessa vida de oração, incutem-se algumas coisas. Vamos lá. A palavra de Deus. Assim como um rapaz ou uma moça, quando se interessa, né, pelo sexo ali oposto e quer se aproximar, ele recorre ao quê? Ao famoso stalkear nas redes sociais. Você vai lá ver tudo que a pessoa costuma postar, ver as fotos dela, né? Puxa um papo para conhecer, para se aproximar. Eu preciso também stalkear Deus. Como que a gente stalkeia Deus? Conhecendo melhor a palavra dele. Porque o Senhor, ele se revela, ele revela o seu projeto de salvação para nós, ele já revela parte da vida vindoura para nós através da sua palavra. Outra coisa, católico querido, que é base para nós, é a oração do Santo Terço. A gente precisa rezar o terço. Nossa Senhora, ela fez 15 promessas para as pessoas que rezarem o terço, né? O terço com disciplina, o terço diariamente. E uma das principais promessas dela foi a da salvação da alma. Ela disse até que ela livra a alma da passagem pelo purgatório, que aquela alma ali, ela vai direto para o céu, que ela mesma busca e leva para lá. O outro é a penitência. Você já é uma pessoa que reza o terço, que está em intimidade com a palavra de Deus. Ótimo, ótimo mesmo. Você já está com quase todos os ingredientes aí para a base do seu bolo eterno. Mas, para você se aperfeiçoar ainda mais, você precisa colocar a penitência dentro aí desses seus ingredientes. Nossa Senhora, nas suas diversas aparições, inclusive na sua aparição assim mais famosa, que é a de Fátima, ela disse que os pecadores, as almas, elas se perdem porque não tem quem faça penitência por elas. Nossa Senhora não usou a palavra oração, ela não disse que é porque não tem quem ore por elas. Nós oramos pela salvação das almas, né? Quando a gente está na missa, geralmente ali na intenção do Santo Terço, tem um momento dedicado para a oração pelas almas. Porém, ela falou sobre penitência. E se ela falou, gente, se ela bateu e continua batendo nessa tecla nas suas aparições, isso só dá a gente entender uma coisa, que a gente não está fazendo isso. A gente não está fazendo penitência no grau que a gente deve fazer. Então, não custa a gente
ali uma vez por semana, a gente fazer um jejum, né? A gente pode fazer um jejum, a gente pode tirar o café da manhã naquele dia, ou a gente pode, para os mais ousados, né? Passar um dia só a pão e água. A gente pode também fazer uma penitência, vamos supor, mensal. No mês tal, né, nesse mês que vai estar chegando aí, outubro, eu vou tirar uma coisa que eu gosto muito. Café. Eu bebo café todos os dias, é uma coisa que vai me fazer falta. Então você tira ali, você faz aquela penitência, oferecendo ela na conversão das almas, na salvação das almas. Não adianta você tirar uma coisa que não faz parte do seu dia a dia. Ou seja, você não é muito de televisão, de assistir televisão e fala assim, eu vou passar um mês sem assistir televisão. Ué, isso você já faz. Você tem que colocar uma coisa que de fato você vai sentir falta, porque é aí que vai estar o valor da sua penitência. Então a nossa penitência ela pode ser relacionada a algo que a gente gosta muito de comer ou a algo que a gente gosta muito de fazer. E também pode ser uma penitência de criar um hábito. Vamos supor, você pode fazer, eu vejo muita gente fazer isso na quaresma e é uma coisa muito legal. Você pode fazer um mês todo de missas diárias. Então você se compromete a ir de domingo a domingo nas missas do mês. Então vamos dar uma recapitulada aí nos nossos ingredientes. Oração, intimidade com a palavra de Deus, rezar o Santo Terço, fazer penitência. Outro importante ingrediente para esse bolo é a confissão. A igreja, ela é uma mãe mesmo, gente. Ela é tão camarada nossa, que sabe o que ela fala? Que a gente deve confessar pelo menos uma vez ao ano, antes da Páscoa. Gente, que mãezona! Confessar uma vez no ano? Primeiro, eu penso, né? Eu penso sim, isso é Carol, não é pensamento da igreja. Penso que em um ano, uma confissão anual, ela não tende a ser uma boa confissão, porque você não vai, assim, ser capaz de rememorar todos os pecados que você cometeu. Porque em um ano dá para cometer pecado demais da conta. Então a gente tem que buscar estar mais próximo da confissão. Um sacerdote aqui, um frade franciscano da Diocese de Anápolis, muita gente vai saber de quem eu tô falando, um senhor assim que já é santo, um homem muito de Deus, ele tem mais de 90 anos. Ele sempre diz pra mim quando eu vou confessar, para eu buscar confessar todo mês. Ele me deu assim a dica de confessar toda a primeira semana do mês, dizendo assim, minha filha, quem confessa mais, peca menos. Porque você vai, de fato, estar mais consciente dos seus pecados, você vai estar mais vigilante, se policiando melhor e lembrando, né, de tudo que você cometeu. É muito mais fácil a gente lembrar dos pecados cometidos em um mês do que lembrar de todos os pecados cometidos em um ano. E o nosso último ingrediente do bolo eterno é a Santa Missa. A missa é a oração perfeita, ela é a plenitude da vida de um católico. Na Santa Missa, a gente está movimentando o sacrifício salvífico de Jesus Cristo pela humanidade. Olha só, gente, a grandeza disso. O Senhor, ele é tão grande e não cabe na nossa compreensão humana que ele se fez um pão, gente, um pedacinho de pão para a gente poder recebê-lo e estar em proximidade com ele. Tamanha é a grandeza do Senhor. Então, eu penso que é muito difícil uma pessoa alcançar um grau mais perfeito, elevado de santidade, sem estar próximo da Santa Eucaristia. Que a Eucaristia ela está nutrindo a nossa alma. E outra coisa, ao participar da Santa Missa, a gente está valorizando o sacrifício da cruz. Cristo pagou um preço que a gente não seria e não será nunca capaz de pagar a Deus. Das poucas coisas que nós sabemos acerca da vida eterna, nós sabemos que existe a justiça divina. Então, que as coisas na vida eterna, elas também obedecem regras, elas têm hierarquias. Então,
a gente se afastou de Deus, a gente pecou, se afastou de Deus, né? E para a gente poder voltar a ter comunhão com o Senhor, a gente precisa se redimir. Só que a gente é incapaz de oferecer um sacrifício à altura de Deus e para cancelar os nossos pecados. Então, próprio Deus se fez sacrifício para que a gente o ofereça ao Deus Pai. Gente, olha a grandeza disso. É um ato de amor participar da Santa Missa, porque a gente está valorizando, como eu disse, o sacrifício da cruz, fora todos os outros benefícios que a participação com devoção e piedade da Santa Missa nos traz. Mas isso é coisa que você pode pesquisar aí e descobrir, porque senão a gente vai prolongar demais, né, o nosso vídeo. Estão aí os ingredientes base para o nosso bolo eterno, para esse nosso bolo abstrato. Eu não conheço nenhum santo mesmo, que atingiu esse grau de ser considerado santo, né, pela Santa Igreja Católica, que não tivesse na sua vida esses alicerces de fé e que podem ser considerados como degraus para o céu. Então, todos os bem-aventurados, todos os beatos, todos os santos, eles passaram por isso. Tão simples, tão simples, tão simples. O bem-aventurado Guido Schaffer, ele tinha isso diariamente na vida dele. A Chiara Lute, ela tinha isso diariamente na vida dela. Irmã Dulce, a Santa Teresa de Calcutá, gente. E os santos também mais antigos, não vamos falar nem dos contemporâneos, né? Santa Clara, São Francisco, passaram por isso aqui. É simples demais, é receita de bolo. Então a gente precisa fazer isso aqui. Aí os demais ingredientes, eles já são pessoais. Você pode fazer um bolo de chocolate, colocar morangos dentro dele, você pode fazer uma cobertura de baunilha, uma cobertura de brigadeiro, isso vai da pessoa que está fazendo o bolo. Então é aí que vem, digamos assim, as nossas devoções, né? Você às vezes tem intimidade com mais um santo e outra pessoa com outro. Às vezes você traz a medalha de um santo em específico. Ah, você gosta também de rezar, vamos supor, as laudes, a liturgia das horas. Outra pessoa já costuma fazer novenas. Então isso aí é como que a cobertura do bolo, o recheio dele, sabe? O que não pode faltar pra gente é a base, porque senão o bolo não vai dar certo, o bolo não vai crescer. As outras coisas, elas fazem parte mesmo da nossa peculiaridade, né? Nenhum santo foi igual ao outro. Cada um tinha o seu carisma, cada um tinha a sua beleza e a tem, mas uma coisa é certa. Todos eles passaram pelo caminho da oração, do convívio com a palavra de Deus e a prática dela, da oração do Santo Terço, de uma vida penitente e da participação eucarística. Então, para a gente chegar ao céu, a gente precisa trilhar esse caminho. É muito simples, é receita de bolo.